Amém. Glória a Deus. Aprendemos um bocado com a criança, né? Vamos agora passar para o nosso pregador dessa noite. Glória Amém. a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos que estão aqui conosco no templo. Também a todos os nossos amigos e irmãos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. A todos a paz do Senhor Jesus. Essa é uma noite especial. Todas as noites, todos os dias são especiais para nós. Mas esse é um dia mais que especial, porque é um dia em que nós vamos trazer em memória aquilo que Jesus fez na cruz, por mim, por você e por todos nós. Nesse momento eu convido a você poder abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Livro 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e o versículo 24. Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e o versículo 24. Está também sendo projetado aí, para que todos possamos fazer a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus. Meus queridos, hoje nós iremos falar a respeito do dia mais difícil em que Jesus encontrou enquanto o homem estiver aqui nessa terra. A noite mais tenebrosa da vida do Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui como homem, foi a noite em que Ele foi traído. Foi o dia mais difícil da vida do Senhor. Mas mesmo sendo o dia mais difícil da vida do Senhor Jesus, Ele não mudou de atitude, Ele não mudou o seu posicionamento. Ele continuou firme ao propósito que Ele veio fazer. Ele continuou firme, obedecendo ao Pai. Mas não é fácil você continuar sendo a mesma pessoa que você é nos dias difíceis da vida. Mas o Senhor nos ensina que, embora possa ser difícil, mas não é possível. É possível porque Ele venceu isso como homem. Não foi como Deus, embora Ele sempre é Deus. Mas quando Ele esteve aqui nesse mundo, Ele tomou forma de homem. A palavra nos fala que Ele, mesmo sendo Deus, não usurpou sendo igual a Deus, antes esvaziou de si mesmo e desceu esse mundo para o quê? Para vencer tudo na forma humana, para mostrar para mim e para você que nós, também estando nele, nós podemos vencer todas as coisas. E o que vem a ser a noite da traição? O que representa a noite da traição para nós, para Jesus? O que nós podemos aprender com esse dia, com aquelas atitudes que Jesus tomou naquele dia? A noite da traição representa os dias difíceis da vida. A Bíblia nos fala, lá em Efésios 6,3, que o dia mau vai chegar para todo mundo. O dia mau não chega só para o crente. O dia mau não chega só para o pastor, para a esposa do pastor. Não chega só para o instrumentista, para o irmão que louva. Mas o dia mau chega para aquele que é crente, para aquele que não é crente. O dia mau chega para aquele que tem cultura, para aquele que não tem cultura, para aquele que é bem financeiramente, para aquele que não tem tanta condição financeira, para aquele que é intelecto, para aquele que não é. O dia mau chega para todos, para o ateu, para o não ateu. O dia mau chega para todos. Mas o que fazer quando o dia mau chegar? O que você pode fazer quando o dia mau chegar na sua vida, na sua casa, na sua família? O que fazer? A lógica humana é quando o dia mau chega na nossa vida, nós começamos a questionar Deus.
nós começamos a nos perguntar: será que eu mereço isso? Será o que é que eu fiz para estar passando por isso? Nós começamos a fazer indagações, nós começamos a nos perguntar e tentar achar uma resposta, e às vezes nós não queremos colocar na condição que nós precisávamos passar por isso. Mas Jesus nos dá uma grande lição e um grande ensinamento. Começamos lendo, e na noite que Jesus foi traído, o que ele fez? Ele falou: sabia que você ia me trair, era você. Eu te ensinei, eu falei que alguém ia me trair. Você andou comigo 3 anos, não viu o que eu fiz, o que eu falei? Jesus podia apontar o erro. Jesus podia apontar: eu sabia que você ia fazer isso comigo. Eu já sabia, eu tinha certeza. Não, ele não fez isso. Ele não apontou o erro do seu traidor, ele não apontou o erro do seu problema, ele não colocou a culpa em Deus. O que ele fez? Ele encontrou alguma coisa para dar graças a Deus. No dia difícil da vida de Jesus, no dia da noite da traição, ele pegou o pão e deu graças ao Senhor. Então no dia mau da sua vida, encontre algo para dar graças a Deus, para glorificar o Senhor. Porque quem é grato a Deus, faz a vontade de Deus. Mas nós fomos educados em uma cultura onde nós aprendemos sempre a pedir: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Nós fomos acostumados a fazer isso. Mas aqui o Senhor nos ensina, querido: antes de pedir, agradeça. Ah, mas no dia mau não tenho nada para me agradecer. A enfermidade bateu a minha vida, como que eu vou agradecer? A porta de emprego fechou para mim, qual o motivo que eu tenho para agradecer? A enfermidade está na minha vida, a dor está na minha vida, a tristeza, a decepção bateu na minha casa, na minha família. Como que eu vou agradecer? Sempre haverá algum motivo para você agradecer a Deus, mesmo que você não encontre nenhum motivo. Naquele dia Jesus tomou o pão e deu graças a Deus. No dia mais difícil da sua vida, ele tomou o pão e disse: Pai, eu te dou graças. Será que nós estamos fazendo isso também no dia mau, no dia difícil? Ou nós estamos questionando Deus? Porque quando tudo vai bem, quando tudo está correto, está certo, a família vai bem, o emprego vai bem, a saúde vai bem, os amigos vai bem, a cidade vai bem, a política vai bem, a sociedade vai bem, é muito fácil você dar graça. Quando tem bonança, quando tem fartura, é muito fácil você dar graças a Deus, você ser grato a Deus. Mas eu quero ver no dia mau, no dia difícil, quando você olhar e não tiver nada aparentemente, você continuar dando graças a Deus. Mas é isso que Jesus está nos ensinando. Paulo está repetindo o que Jesus fez. Aqui é Paulo falando para a igreja de Corinto, trazendo em memória a Jesus no dia que foi traído lá, no dia difícil da vida de Jesus. Ele não ficou procurando erro num culpado, num no outro, não. Ele simplesmente encontrou alguma coisa para dar graça. E se Jesus encontrou o pão e deu graças a Deus, nós podemos também encontrar um motivo para dar graça a Deus. Embora você não possa ver nada, mas quer ver um motivo para você agradecer a Deus. É a sua vida, é a minha vida. Nós estamos aqui nessa noite. Só o motivo você está nessa noite respirando, é um motivo maravilhoso para você dar graças a Deus, meu querido e minha querida. Comece a dar graça. Comece a agradecer ao Senhor, que você vai ver os milagres acontecer. Certa ocasião Jesus estava com a multidão, e ali o dia foi tardando, e tinha uma multidão com ele. Aí Jesus olha para a multidão, se preocupa com a multidão, e fala para os discípulos: que vamos dar a essa multidão para comer, esses povos, que vamos fazer? Os discípulos falam: Senhor, nós não temos nada. Mas os discípulos um começa a fazer conta do dinheiro que eles tinham na mão para eles dar para comprar pão para a multidão. Eles chegam a um acordo que não dá, vai um outro, começa no meio da multidão procurar alguma coisa, e eles encontram um menino, não fala o nome desse jovem, mas ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o que esse jovem fez? Ele entregou na mão de quem? De Jesus. Na mão daquele jovem só era 5 pães e 2 peixinhos, mas na mão de Jesus era o suficiente, foi o suficiente para alimentar uma grande multidão. Talvez na minha mão e na sua mão é pouco, é mínimo, é quase nada, mas quando nós entregamos na mão de Deus é o suficiente para operar um grande milagre, queridos. E antes de Jesus partir, aquele 5 pães e 2 peixinhos, ele ergueu as vozes para o céu e disse: Pai, eu te dou graça porque sempre me ouves. Jesus, em tudo que ele fazia, dava graças a Deus, ele glorificava a Deus, ele era grato ao Senhor, querido. Seja no momento bom, no ruim, aprenda a dar graças ao Senhor. E quando a noite da traição chegar, quando o dia mau chegar na minha e na sua vida, o que você vai fazer? Você faça o que está lá em Efésios 6:13.
Tomai toda a armadura de Deus. Mas para que eu vou tomar a armadura de Deus? É para me mostrar que eu sou forte, que eu sou corajoso. É para mostrar que você é um servo de Deus, é uma filha de Deus. É para mostrar que você é melhor do que o outro. É para você aparecer, não. Está aqui na palavra para você continuar o quê? Firme no propósito que Deus te chamou, querido. Mas muitas vezes nós usamos aquilo que Deus nos deu para acharmos que somos melhores do que os outros. Mas nós não somos melhores do que ninguém, porque a graça que alcançou a mim, a você, pode alcançar o irmão que está lá fora, que está mendigando, que está na droga, que está na prostituição, porque Ele tem poder para todas as coisas. Então o que Deus te deu, a armadura que Deus está te dando, não é para você achar que é melhor do que alguém, mas é para você continuar firme no propósito que o Senhor te chamou, querido. E para que você possa resistir ao quê? Ao dia mau. O dia mau vai chegar. Chegou para Jesus e ele continuou resistente a tudo e a todas as circunstâncias. Então quando o dia mau chegar na sua vida, se revista da armadura de Deus. Mas não para você se achar um bom homem, uma boa mulher, mas é para você continuar firme e resistir ao dia mau. Porque sabe uma coisa, não estamos aqui para te enganar. Não estamos aqui para falar para você que quando você aceita Jesus, quando você vem para o Evangelho de Cristo, seus problemas acabaram, suas lutas acabaram, seus sofrimentos acabaram, suas decepções acabaram, não vai ter mais traição, não vai ter mais nada de ruim na minha vida, você está enganado. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Ele venceu por mim e por você, querido. Você vai continuar tendo problema, você vai continuar tendo dificuldades, adversidades, muitas pessoas vão te decepcionar, mas não é o que as pessoas vão fazer com você, é quem você é em Cristo Jesus. E qual é a sua identidade em Cristo Jesus? O que você vai fazer quando o dia mau chegar? Não venha para o Evangelho para mudar a sua vida. Não venha no Evangelho para você adquirir bens, riquezas, prazeres, para você ser um homem melhor, uma mulher melhor. Mas venha para Cristo, pelo aquilo que Ele é na minha e na sua vida. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, porque esse é o nosso Deus. Embora Ele pode fazer isso, Ele pode curar, pode, Ele é a cura. Ele pode abrir a porta, Ele pode, porque Ele é a porta. Certa vez os discípulos chegaram para o Senhor e disseram bem assim: olha a petulância do ser humano, olha como nós somos, Senhor. Eu deixei tudo, eu deixei casa, mãe, família, emprego, barco, meus bens para te servir, agora o que eu vou ganhar? Nós sempre, a maioria das vezes, vamos até Jesus, não pelo aquilo que Ele é, que Ele representa, mas pelo aquilo que Ele pode me proporcionar. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso, que a resposta de Jesus foi o que para seu discípulo? Aquele que deixar pai, mãe, irmão, filho, tudo por amor de mim, receberá 100 vezes aqui, e no porvir a vida eterna. Tem vida eterna para você, meu irmão. Tem vida eterna para você, minha irmã. Às vezes a pessoa fala assim: você não é digno, você não é digna. Mas você não vive pelo que a sociedade fala, você não vive pelo que o mundo fala, você vive pelas palavras que saem da boca de Deus. E nessa noite Deus está dizendo para mim, para você: ter uma eternidade te esperando, minha irmã. Tem uma eternidade te esperando, meu irmão. É só você seguir ao Senhor, mas não como você quer seguir, é como Ele quer que você siga a Ele, querido. Não é do meu jeito, é do jeito dEle. A armadura tem o cinto da verdade. Será que nós estamos praticando a verdade em todas as nossas atitudes? Será que eu estou vivendo com a verdade mesmo? Será que você está se vestindo com a justiça de Deus? Será que você está calçado com as sandálias do Evangelho? É a prontidão para trabalhar, para realizar, para testemunhar daquilo que Deus fez na sua e na minha vida? Na noite da traição, Jesus pegou o pão e deu graças. Gratidão é o ponto de contato entre onde eu estou e onde eu quero chegar. Você sabe aonde você está, querido, e você também sabe aonde você quer chegar. E aonde é que você quer chegar? Aonde é que você quer estar? É só até receber uma bênção de uma cura de Jesus, que isso Ele pode fazer? É só receber um milagre? É só alcançar um casamento, uma situação financeira boa, um emprego melhor? Se é isso, tudo bem para você.
Mas para aqueles que entenderam o mistério de Jesus, nós queremos estar aonde Jesus está, querido. Porque aonde que Ele está, não importa a situação, não importa se o local é abundante ou não é abundante, que a presença dEle é suficiente para mim e para você, querido. Quando Abraão recebeu o chamado de Deus para ir para uma terra que ele não conhecia, quando Abraão chega lá, a Canaã que Abraão chegou, não era a Canaã que o povo que saiu do Egito chegou, não. Se os irmãos lerem lá em Gênesis 12, a palavra vai dizer que lá nessa época tinha fome, as pessoas estavam fugindo de Canaã por causa da fome. Mas não é a geografia, não é o local que faz a diferença. A diferença é quem está te guiando, quem está te protegendo, é quem é que está com você, querido. Então não importa se o local é escasso, se os dias são difíceis, o importante é Jesus está com você, não se preocupe, Ele vai te dar vitória, Ele vai mudar o quadro, Ele vai mudar a sentença, Ele vai mudar tudo, querido, porque Ele pode todas as coisas, Ele continua no controle de tudo, querido. E aonde é que eu quero estar? Aonde é que você quer estar? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. E assim trilhar o seu caminho no Senhor. E você vai chegar aonde você quer estar, querido. Eu quero estar aonde Jesus está, não importa se é no deserto ou se é no manancial de água, se é dentro de um templo desse, com ventiladores, com um ambiente maravilhoso, ou se é lá na rua. Aonde Jesus mandar eu estar, é lá que eu quero estar, porque aonde eu estiver, que Jesus estiver me guiando, não importa as circunstâncias, eu sei que a presença de Jesus é o suficiente para todas as coisas. Mas só que tem gente nessa última hora que está buscando Jesus, mas mais uma coisa, eu aceito o sacrifício de Jesus, mas mais isso, mas mais aquilo, não, mas nós estamos dizendo, Senhor, para mim só basta a tua presença é suficiente para mim. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, a palavra dizer que em tudo nós temos que dar graças, porque quem dá graça vive o que Deus quer, querido. Então em tudo, essa é a vontade de Deus, para que nós demos graças a Ele em tudo. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e é agradável, querido. Então você quer estar fazendo a vontade de Deus? Você quer viver o que Deus quer para você? Comece a dar graça, comece a dar graça. Quem está disposto a dar graça aqui nessa noite? Às vezes você chegou aqui enfermo, triste, angustiado, amargurado, desecido, decepcionado, mas comece a dar graça que você vai ver o milagre acontecer na sua vida, porque quando você dá graça, você está fazendo a vontade de Deus, e você vai viver o que Deus quer para você, querido e querida. Na noite da traição, Jesus deixou de ser Jesus, Jesus deixou de ser filho de Deus, Jesus deixou de ser o amor perfeito de Deus para comigo e para com você. Jesus mudou, Jesus perdeu a sua identidade. Não, na noite da traição, Jesus continuou sendo Jesus. Jesus continuou sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele continuou sendo maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Independente das circunstâncias, querido, não mude a sua identidade, não mude o seu posicionamento. Continue sendo quem você é, querido, e quem você é em Cristo Jesus, querido. Qual é a sua identidade? Qual é a minha identidade? Qual é a nossa identidade? Lá em Isaías 43:10 vai dizer que nós somos testemunha dele. Olha que coisa maravilhosa, você é testemunha de Deus, querido. O que Deus fez na sua vida, na minha vida, na nossa vida, agora você vai testemunhar para quem? Para aqueles que estão ao seu redor, dizendo, eu vivia assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas quando a graça me alcançou, quando Jesus me alcançou agora, Ele me deu o poder de ser testemunha dele, daquilo que Ele fez na minha e na sua vida, querido. Ah, querido, mas quantas pessoas acham que nós não somos digno de ser testemunha de nada e de ninguém. E Ele nos fala muito mais, de ser testemunha, nós somos servos. Servos é aquele que serve. Olha o privilégio, meu querido e minha querida, que eu e você temos, em sermos servos do Senhor, em servir ao Senhor. Quantas das vezes para a sociedade de fora você não servia para nada, às vezes até mesmo para uma familiação você não serve para nada, você não tem jeito, você é a escória da sociedade.
você não tem valor nenhum, mas para Deus, você além de ser testemunha, você é servo, é serva, você tem condição de servir ao Senhor, meu querido, de estar diante do Deus Todo-Poderoso. Você é uma privilegiada, minha irmã, você é um privilegiado, meu irmão, de poder servir ao Deus Todo-Poderoso, aquele que mudou a nossa história, aquele que mudou a nossa sentença, porque a palavra fala que todos nós pecamos, e o pecado nos deu a condição de quê? De morte, mas Jesus veio para nos dar a condição de ser salvo, ter vida e vida eterna com Ele, querido. E o que mais que você é? Lá em João 15:15, Jesus vai dizer assim: vocês são testemunhas, são servos, mas agora vocês vão ser muito mais do que isso, vão ser meus amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo, mas amigo sabe. Deus quer te fazer, você, meu irmão, minha irmã, ser testemunha, ser servo, mas ser também amigo e amiga de Deus. Olha que privilégio eu e você temos de ser chamados amigo e amiga de Deus. Será que isso não é algo suficiente para você erguer a sua voz e dar graças a Deus por esse milagre que Deus fez na minha e na sua vida, meus amigos? E o que mais nós somos? O que mais nós somos? Lá em João 11, lá em João 1:11 vai dizer que nós também somos filhos de Deus. Querido, nós somos filhos de Deus. Você não é filho da instituição, você não é filho de um sistema religioso, você não é filho de uma placa de igreja, de uma instituição, mas você é filho de Deus, você é filho dos céus, você é filho do reino celestial e eterno que Deus preparou para mim e para você. Mas será que quando o dia mal chegar, quando a traição chegar, você tem que entender que você é tudo isso que nós falamos aqui, queridos? Embora a circunstância vai fazer que você titubie na fé, que você perca a sua identidade, mas aqui nós estamos para dizer para você nessa noite, independente da circunstância, não perca a sua identidade, porque você não é aquilo que a situação você está vivendo, mas você é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você é testemunha, que você é servo, que você é amigo, amiga, você é filho e filha de Deus, queridos. Talvez você encontre hoje vivendo um momento difícil na sua vida, mas esse momento não define quem você é. O que define quem você é a palavra de Deus. A palavra diz que aquele que receber Jesus tem condição, é chamado filho de Deus. Na noite da traição, Jesus continuou sendo e fazendo o que ele estava fazendo. Quando tudo vai bem, eu evangelizo, eu oro, eu busco, eu faço parte das reuniões da igreja, né? Eu falo de Deus para o meu vizinho, eu testemunho, eu estou feliz, eu estou alegre. Mas quando o dia mal chegar, quando o dia difícil chegar, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Continuar fazendo aquilo que você estava fazendo quando tudo estava bem, querido. Não importa se a dor bateu na sua porta, não importa se um amigo ou alguém te traiu, você está decepcionado com uma pessoa, com o sistema, ou com alguém, seja qual for a circunstância. Isso não vai definir o seu caráter, isso não vai definir quem você é, esse momento momentâneo que você está passando, porque isso é temporal, isso vai passar, tem momento certo para passar. Mas o que então que eu devo fazer, pregador, quando o dia mal chegar, quando a dor vier, quando eu pensar que não tem mais solução, não tem mais saída? Continue fazendo aquilo que você estava fazendo. E o que é que você estava fazendo antes? Você estava caminhando com fé, com esperança, glorificando a Deus. Então continue fazendo aquilo que estava fazendo, glorificando a Deus, porque Jesus, ele continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo. Fazendo o que é a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai. Ah, que noite que Jesus passou, a ponto de ir no Getsêmani chamar os seus discípulos 12, e desses 12 ele fala: pessoal, ficai vocês aqui, mas vem comigo, Pedro, Tiago e João, porque nós vamos ali orar mais um pouco. Esse momento foi a noite que Jesus foi traído, querido, foi o dia mais difícil de Jesus. Aí ele chama esses 3 discípulos: vamos orar um pouquinho comigo. Aí Jesus fala: vamos orar. Ele vai orar. Quando ele volta, cadê os 3 discípulos? Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos de Jesus. Eles estavam adormecendo. Vocês não podem orar comigo nem uma hora? Despertou eles: vamos orar novamente. Jesus volta novamente a orar. E ele volta para os discípulos novamente dormindo.
Ah, mas ele podia falar: vocês são homens maus, vocês não entenderam nada. Olha de onde eu tirei vocês, olha o que eu fiz nessa toda a trajetória de vida, nesses mais de 3 anos. Agora vocês não conseguem ver lá nenhum momento comigo, vocês são ruins, vocês estão descartados, vocês não valem nada, eu vou trocar vocês. Foi isso que Jesus fez? Não, Jesus não fez nada disso. Jesus continuou fazendo aquele que ele estava fazendo, pediu eles para continuar orando com ele, querido. E ele vai adiante um pouquinho e ora: Pai. A oração de Jesus: Pai, estava num momento tão agoniante, tão decepcionado, tão tristeza, que ele, a ponto de o seu suor se transformar em gota de sangue, tão agonia que Jesus estava vivendo naquela noite, naquele dia. E a oração dele: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Eu pergunto para você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, e você que está aqui nessa noite: será que não seria possível para Deus tirar aquele sofrimento do seu filho? Sim, é possível, que Deus pode todas as coisas, mas qual foi a oração do Pai? Se for possível, passa de mim esse cálice, tira de mim essa angústia, essa dor, essa tristeza, essa decepção, mas nunca faça a minha vontade, e sim a tua vontade, querido. Nós temos que ter esse posicionamento. Está triste, está decepcionado, está angustiado, mas não peça a Deus para te tirar a angústia, não peça a Deus para te tirar esse sofrimento. Peça: Senhor, faça a tua vontade mesmo. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, volto a repetir, ela é boa, ela é perfeita e é agradável, querido. Agradeça, seja grato. Ah, mas eu não tenho quase. Seja grato, seja grato a Deus, porque Jesus naquela noite ele continuou fazendo aquele que ele veio fazer, que ele estava fazendo. Ele ceiou com os seus discípulos. Depois de cear, ele foi traído. Depois de traído, ele foi julgado injustamente. Além de ser julgado naquela noite, ele sofreu vários açoites. Cuspiram na face dele, zombaram dele, e depois o pregaram numa cruz. E lá na cruz pregaram: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, desça dessa cruz. Você que diz que é o Cristo, que é o Salvador, que é o Filho de Deus, para mim você não é nada. Zombaram dele. Ele morreu, mas ele ressuscitou, querido. Ele morreu, mas ele ressuscitou, querido. Para dizer bem assim: onde está a tua morte? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória, querido. Então, para aqueles que servem a Deus, a morte é um momento de uma passagem desse tempo aqui terreno para uma eternidade com Deus, queridos. Para nós temos que dizer como Paulo: o meu viver é Cristo e o morrer é ganho, querido. Nós vamos morrer para esse mundo, mas não vamos viver para a glória, para sempre com o Senhor na eternidade, querido. Ele ressuscitou e voltou a se apresentar diante dos seus discípulos. E ele foi para o Pai, mas ele não deixou eu e você sozinho. Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, para estar um dia conosco, um mês, um ano. Não, é todos os dias das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está conosco e estará conosco até o dia que ele vier. E ele foi para o trono e está sentado no trono, diante do Deus Todo-Poderoso, à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, para que nós não venhamos perder no caminho, para que nós não venhamos retroceder, para que nós não percamos a nossa identidade, para que nós continuemos firmes no propósito que ele te chamou, que ele me chamou, que é estar na posição de gratidão ao Senhor por tudo e por todas as coisas. Jesus, quando ele veio a este mundo, tinha uma rota traçada lá no céu por tudo aquilo que ele ia passar. Mas na noite mais difícil da sua vida, na noite da traição, Jesus não mudou de rota. Ele não mudou o caminho. Ele não mudou de direção. Ele continuou fazendo aquilo que ele veio fazer. Então, que você entenda: não permita que a luta, que a adversidade, que a dificuldade mude a rota da sua vida. Que a rota da sua vida é estar onde Jesus está, querido. Na noite da traição, Jesus continuou tendo o que ele tinha. Ele tinha honra, ele tinha glória, ele tinha louvor, ele tinha majestade, e ele não perdeu isso. Ele não perdeu aquilo que ele tinha. E eu e você, na noite da traição, nos dias difíceis da minha e da sua vida, embora muitos dizem: você perdeu, você caiu, você foi rejeitado, você não vale nada. Não, Deus está nos ensinando:
Você não vai perder nada daquilo que você era antes dos dias maus, dos dias difíceis, porque Ele estará com você e estará conosco, querido. Então não se preocupe quando a luta chegar, porque a luta não vai tirar aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim e por você, querido. Não permita que a luta, não permita que o dia mau tire o sacrifício da cruz. Tire aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. Embora muitos querem fazer com que você esqueça isso. Na noite em que Jesus foi traído, Ele encontrou algo, Ele tomou o pão e disse: Pai, eu te dou graças. E fazer isso é um dia. É só um dia que você vai dar graças a Deus. É só uma semana que você vai ser grato ao Senhor. É só um mês. É só um ano para Deus fazer isso todos os dias em memória de mim. Em memória de mim. Então nessa noite, querido, daqui a pouco nós vamos cear, vamos sentar à mesa com o Senhor. Isso não é simplesmente um rito, isso não é só simplesmente uma tradição. O simbolismo diz é trazer em memória o que Jesus conquistou na cruz por mim e por você, querido. E o que foi que Ele conquistou na cruz por mim e por você? Foi o direito de estar um dia para sempre com Ele na eternidade, querido.